Olá, boa tarde. O direito à saúde está relacionado em nossa Constituição como um direito social. Os direitos sociais, tais como os direitos de liberdade, são direitos fundamentais, constitucionalmente reconhecidos, porque são considerados como imprescindíveis ao desenvolvimento do homem, de modo a assegurar a dignidade cabível a cada ser humano, individual e socialmente. Só que no Brasil, especialmente nos últimos anos, o que se percebe é o aumento no número de ações judiciais relativas à saúde, o que para muitos leva a uma precarização no setor. Esse é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico, que está começando agora. A Constituição de 1988 exige do Estado deveres de respeito, deveres de proteção e deveres de promoção à saúde. Mas o aumento do número de ações judiciais sofridas pelo setor de saúde vem cada vez mais comprometendo a prestação de serviço, não só no SUS, mas em alguns setores privados. Para falar sobre a judicialização da saúde no Brasil, convidamos o professor de Direito da Facisa, Alexandre Leal, e o médico e professor de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, Erinaldo Guimarães. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos. Inicialmente, professor Alexandre, quais os fundamentos do dever do Estado de tutelar a saúde? Veja bem, Mônica, a saúde no país é regulamentada principalmente pela Constituição e por algumas leis infraconstitucionais. No âmbito da Constituição, o artigo 196 estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Além desse artigo 196 e diversos outros artigos, nós temos também dois princípios garantidos constitucionalmente. O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio a garantia ao direito à vida. Então, fundamentalmente, estes três aspectos, que a saúde é um dever do Estado e direito de todos, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, são os fundamentos principais dessa questão da saúde no país. Professor Erinaldo, na sua opinião, em linhas gerais, o que explica o quadro de judicialização da saúde? Olha, veja bem, primeiro era bom fazer uma retrospectiva de como era a assistência à saúde no nosso país até o início da década de 90, final da década de 80, quando a assistência médica era tutelada pela Previdência e atendia apenas os trabalhadores que tinham um vínculo formal com a Previdência, e que era em torno de 10% da população. Com a criação do SUS, diante do princípio da universalidade, o sistema, o SUS, passa a atender toda a população. Então já há uma grande diferença. Quer dizer, nós saímos de 10% de atendimento para 100% da população. Infelizmente, isso não foi acompanhado com a devida aporte de recursos necessários para atender essa grande demanda. Quer dizer, havia uma demanda extremamente agora elevada com a universalização e uma oferta pequena, não só de serviços, mas também de recursos, né? Isso leva ao longo do tempo a que determinados serviços fossem prestados de forma precária e às vezes nem prestados fossem. O que levou então, e aí como o professor disse, como sendo um direito garantido pela Constituição, um direito do cidadão, um dever do Estado, com o tempo a comunidade, a sociedade, a própria justiça foi tomando consciência da necessidade de intervir em determinados momentos, no sentido de fazer com que os gestores atendessem essa determinação legal, constitucional, e que está lá na Lei 8.080, que regulamenta, né, o SUS em âmbito nacional, estadual e municipal. Professor Alexandre, na sua opinião, quais são os temas principais objetos de judicialização? Veja, como foi bem dito aqui pelo professor, a saúde no país é oferecida de duas maneiras. Ou oferecida pelo setor público, não é, através do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou através do setor privado. Por conta dessa modificação da última década, o que a gente observa hoje é um verdadeiro sucateamento da educação, da saúde. Na verdade, a saúde no país hoje está na UTI. E, por conta disso, aproximadamente 50 milhões de brasileiros migraram para os planos de saúde. Se você for considerar esse número, é um número bastante considerável. E por que migraram? Porque não confiam, não acreditam mais na saúde pública. Só que também esses planos de saúde, essa saúde suplementar, vem apresentando no decorrer de todo esse tempo também problemas sérios. Hoje você, para marcar uma consulta no médico de um plano de saúde qualquer, pode levar 6 meses, às vezes até 1 ano. Então hoje
todos esses problemas, falta de médicos, falta de estrutura, falta de atendimento digno, tudo isso acaba por resvalar no judiciário, que vai ter que prontamente oferecer as respostas que o cidadão propõe. Professor Arinaldo, muitos médicos reclamam de precarização das condições de trabalho, salários defasados na saúde. Então, até que ponto esses fatores podem ter reflexo na judicialização da saúde? Olha, isso é uma questão que a gente precisava fazer um debate exclusivo sobre isso. A gente ouve muito de médicos, principalmente esses que estão saindo da escola, que não vão para uma determinada cidade porque as condições de trabalho não permitem eles desenvolver uma atividade digna. Entretanto, eles deixam de ir para a cidade 200 km daqui, que tem condições bem melhores de oferta de condições de trabalho, e vão trabalhar numa cidade daqui próxima, ou mesmo na periferia, em condições muito mais piores, porque os salários são melhores e porque ele está perto de casa. Então, nós precisamos aprofundar esse debate, se é efetivamente essa questão de condições de trabalho, porque é interessante, assim, que o movimento médico, a sociedade médica, o sindicato, nunca fizeram nesse país nenhum tipo de movimento a partir da criação do SUS para melhorar a qualidade dos trabalhos. A reivindicação se dá em cima de salário, mas de melhorias do trabalho, do processo de trabalho, isso não acontece. Quer dizer, a gente precisa realmente saber aonde está. Eu não quero dizer que as condições de trabalho são importantes, são fundamentais, mas é somente isso, ou há por trás de tudo isso, um escamoteamento de uma realidade. Eu vejo jovens recém-formados, alunos meus, dizem assim, eu quero ter qualidade de vida. Qualidade de vida logo no início da sua carreira, isso nós precisamos disso sim, como no judiciário, criar uma carreira de médico que começa a trabalhar no interior até chegar nas grandes cidades, porque assim, na justiça, o juiz vai para comarca, que chamam, e até chegar numa cidade maior. Agora, é preciso que ele discuta efetivamente essas questões. Será que é isso? Ou será que, lamentavelmente, nós adquirimos uma cultura de outros países em que nós gostamos de trabalhar pouco e ganhar muito? Quer dizer, é preciso aprofundar isso. Nós devemos ter coragem de ir na ferida e não ficar escamoteando e jogando as coisas somente. E aí, me perdoe um pouco, eu acho que a saúde não está sucateada, não, já foi. Eu sou da saúde pública desde 74 e vivenciei toda essa transformação que nós tivemos, até porque eu acho que daqui a pouco a gente tem que aprofundar um pouquinho, que o SUS não é somente hospital. O SUS é muito mais do que isso, né? E aí a gente precisa aprofundar essa discussão. Qual é o SUS que nós queremos, né? E realmente é somente o hospital? Não é, né? Eu acho que chegar na periferia e perguntar à população o que é que ele acha do PSF, né? Que há 20 anos atrás o acesso a um médico era difícil, hoje ele já tem médico na sua porta, ele vai dizer que nesse aspecto o SUS é muito bom. Então a gente precisa aprofundar alguns pontos. Eu não quero dizer que há problemas, e nós temos que superar isso, mas enquanto professor Alexandre, aqui no Chile se investe $600 per capita por ano, nós estamos investindo menos de $240, e esse movimento que está na rua, nas reivindicações, querendo mais dinheiro, porque o dinheiro existe. Né? O Mané Garrincha foi construído com 1 bilhão e 400 milhões de reais, que daria para sustentar a manutenção do Hospital do Trauma durante 20 anos. Seria dinheiro, eles gastam 70 mil, segundo a direção, 70 milhões por ano. Quer dizer, 1 bilhão e 400 manteria aquele hospital funcionando durante 20 anos. Dinheiro tem. Nós sejamos prioridade, decisão política, e mais do que isso, eu digo, compromisso da nossa classe política, que não existe. Né? Ok, então, professor, já a gente vai fazer agora uma pequena pausa, vamos para o nosso intervalo, e a seguir voltaremos com mais tema jurídico. Não saia daí, é 1 minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda aspectos da judicialização na saúde brasileira. Professor Alexandre, quais são os processos mais comuns? Veja bem, até mesmo para o judiciário não é fácil decidir ações que envolvam qualquer área da saúde. Para isso, o CNJ já recomendou em todo o país a instalação de câmaras que possam auxiliar os juízes nessas decisões. A Paraíba instalou um em João Pessoa. E só para a gente ter uma ideia, dos 162 pareceres que essa Câmara já deu até agora, o mês passado, 82, ou seja, pouco mais de 50%, foi para a autorização de leites e medicamentos. E os outros 80 pareceres
foi para autorização de procedimentos médicos. Então, basicamente, ações judiciais para fornecer esses leites especiais, esses medicamentos, procedimentos médicos, órteses e próteses, né? E o resto são coisas mais isoladas. Autorização de exames, né? Alguns planos de saúde proíbem que determinado médico solicite determinado exame e aí eles não autorizam, só via judicial. Certo. Isso é possível. Ok, professor Erinaldo, os planos de saúde representam o grande gargalo nessa questão? Eu não sei em que sentido essa pergunta é feita, mas veja bem, o que eu quero dizer é que o plano de saúde não é a solução que se diz por aí, até porque na hora H, o plano de saúde na realidade, veja, o SUS às vezes deixa de fazer, muitas vezes por falta de recurso suficiente. Os planos privados deixam de fazer para aumentar os seus lucros. Essa que é a grande diferença. Então, na hora de vender seus planos, eles oferecem uma vantagem. Mas lá nas entrelinhas, na letrinha pequenininha, há uma série de restrições, de procedimentos, e que muitas vezes muitos segurados do SUS terminam fazendo esses procedimentos que o professor fala na rede pública. Né? E há uma luta muito grande de nós, dos sanitaristas, dos movimentos, né, pró-SUS, de que os planos privados façam o ressarcimento, né, dessas despesas que são feitas nos segurados dos planos privados na rede pública. Né? Então, nesse sentido, o plano de saúde acaba contribuindo sim com essa questão da claro, porque eles restringem uma série de procedimentos, tantos por ano, tantos por... Né? Isso não acontece no SUS. Se for necessário um paciente SUS fazer 2 meses, 3 meses de tratamento de fisioterapia, porque ele fará, não há nenhuma limitação. O problema a oferta atende a essa demanda alta diante de uma série de circunstâncias que nós temos aí no país. Então, o mais curioso, Mônica, é que nessa questão do plano de saúde, é que, por exemplo, exames às vezes simples, solicitados pelo médico do próprio plano de saúde, eles não autorizam esse procedimento, dizendo que o exame é caro e aí tem que ir para a justiça de toda forma. Isso. Professor Erinaldo, como médico, o senhor acha que ainda é vantagem ter um plano de saúde no Brasil? Porque muitos acreditam que reservar um dinheiro mensal seria mais vantagem para quando for necessário. O que o senhor acha? Eu acho que a sociedade tem que fazer, né, vamos torcer para que agora a gente possa fazer, ter um sistema de saúde no nível da Inglaterra, no nível do Canadá, em que as pessoas não precisam ter essa paranoia de ter que tirar dinheiro do seu bolso, fazer uma poupança ou ir para um plano, porque ele tem a garantia de que o Estado atende à necessidade no momento em que ele precisa. Nós precisamos organizar o sistema, precisamos. Né? Há às vezes uma superlotação de um hospital de forma desnecessária, porque nós temos uma rede básica que atenda à demanda básica para evitar do cidadão chegar no hospital. O caminho ainda é longo. Agora, eu acho que tem soluções. Os países evoluídos como Canadá, Inglaterra, França, resolveram isso. Então, se eles resolveram, nós podemos sim resolver. Agora, o SUS agora nós estamos no meio do caminho. A França e a Itália levaram 42, 44 anos para consolidar um sistema de saúde eficiente, eficaz. Nós estamos ainda com 20, nós somos um adolescente no processo. Professor Alexandre, existe um aumento das demandas por remédio no país. O senhor acredita que o Brasil ainda está atrasado quando o assunto é medicamento? Não, a questão não viria como um atraso, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que nós já avançamos muito nesse aspecto. O grande problema é que tem uma certa corrente da sociedade, de juristas especialmente, é a questão financeira. Até que ponto decisões judiciais podem obrigar o Estado para fornecer determinados medicamentos que custam 10, 15, 20 mil reais. Existiriam limites para esse fornecimento? Isso. O entendimento majoritário atual do judiciário é que não, que se houver risco à vida daquele paciente, esse medicamento vai ser fornecido e o Estado vai ser obrigado a fornecer independentemente do valor. Hoje ninguém admitiria uma pessoa morrer de fome. Então seria impensável se deixar uma pessoa morrer por conta de um medicamento, seja ele qual valor for. Mas existe esse conflito, essa corrente cada dia vem ganhando força, tem origem alemã, né? É a teoria da reserva do possível. Ou seja, o Estado só poderia fornecer medicamentos se tivesse orçamento suficiente para pagar, custear todas essas despesas. Veja bem, e aí, professor Alexandre, há uma questão que diz assim, por que nós estamos consumindo tanto medicamento caros?
Porque, lamentavelmente, no Brasil ainda morrem milhares e milhares de mulheres com câncer de colo de útero, porque não tem acesso a fazer um exame preventivo. E aí, como ela não previne, ela chega a ter a doença e aí ela vai precisar de medicamentos extremamente caros que poderiam estar sendo evitados. Nós temos doença ainda que está matando gente no Brasil que nos países evoluídos isso não acontece. Então, essa é uma outra vertente do problema. E aí eu concordo com eles assim, até que ponto é justo a gente gastar com um paciente só o que nós gastaríamos em termos de remédio, o que nós gastaríamos com 2.000 diabéticos, por exemplo, que a medicação é bem mais barata. Então, são questões profundas, né? Agora, ao mesmo tempo, como o professor diz, a gente não pode deixar que as pessoas morram. Né? Tem que se fazer algo. Com relação, professor, à quantidade de leitos, há mais demanda que leitos no país ou essa situação está sustentável? Essa é uma questão assim, não existe nenhuma parte, nenhum documento dentro da OPAS, da Organização Mundial da Saúde, que diga a quantidade de leite que deve ter numa cidade, ou num país, ou no estado. Isso vai depender da sua realidade, do seu perfil epidemiológico. Eu vou dar um exemplo. Quando, em 93, foi implantado Saúde da Família, que é atenção básica, nós dizíamos naquela ocasião do debate que se esse projeto fosse para frente, alguns hospitais do Brasil fechariam por falta de demanda. Nós não precisamos de mais leite hospitalar, não. Nós precisamos de fortalecer a atenção básica. O hospital tem que ser a última instância do serviço a ser atingido. Mas se a gente evita que se a gente faz com que um paciente diabético, um paciente hipertenso, tenha um tratamento adequado, preventivo, rotineiro, avaliado e monitorado, ele não vai complicar. E aí ele não vai precisar do hospital. Isso é o que nós devemos fazer, investir na atenção básica, como foi feito isso na Inglaterra, no Canadá, nos países desenvolvidos. Ok, momento para uma outra pausa e daqui a pouco voltaremos em 1 minuto com mais tema jurídico. De volta com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico de hoje sobre a judicialização no setor de saúde no Brasil. Professor Alexandre, em linhas gerais, como o Poder Judiciário tem se posicionado a respeito dos problemas na saúde? Veja, felizmente o Judiciário tem dado respostas efetivas e respostas rápidas quando se está em jogo a vida de pessoas. Nós temos instrumentos técnicos em que o juiz pode decidir rapidamente em questões de horas e às vezes em minutos. Majoritariamente, os tribunais no país são favoráveis em todos os aspectos, daquela forma que eu disse. Toda vez que se envolve risco de vida, a decisão é imediata e sempre favorável às pessoas, né? Sempre favorável. E aí são sempre aqueles mesmos casos: autorização de exames, de urgência e outros procedimentos que são necessários. Eu tive um caso recente em que, por exemplo, o plano de saúde autorizou a cirurgia e queria cobrar todo o material utilizado na cirurgia. Então, na verdade, se está brincando de oferecer saúde, né? Não seria um plano de saúde, seria um plano de meia saúde. Então, na verdade, o judiciário agiu rápido, disse: não, você vai autorizar a cirurgia e vai utilizar os equipamentos necessários e materiais, e você vai bancar tudo isso. Ok, professor Alexandre, na sua opinião, a Agência Nacional de Saúde Suplementar vem desempenhando um bom papel? Veja, a agência, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como agência, vem desempenhando sim um bom papel, regulando o setor de saúde. Se você for imaginar, nesses últimos 5 anos, muita coisa se alterou nessas questões de planos de saúde, no sentido de dar mais garantias ao cidadão, e tudo isso foi patrocinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, do ponto de vista da saúde suplementar, eu acho que o papel está sendo bem feito. O grande problema é no outro lado, né? Na interpretação que os planos de saúde fazem dos contratos que assinam com os conveniados e tudo mais. Porque aí eles interpretam aquelas cláusulas de maneira a sempre querer mais lucro. E aí tudo isso vai resvalar fatalmente na saúde. Mas a agência cumpre seu papel, eu acho que com maestria. Professor, para a gente fechar, essa questão dos médicos cubanos, né, que tanto tem repercutido, que o governo deseja contratar, o que dizer disso? Na sua opinião, pode aumentar a judicialização da saúde e de que forma? Eu não sei, acho que não. Do ponto de vista
Pelo contrário, o que acontece é o seguinte, os nossos colegas não querem trabalhar no interior. E a desculpa, como eu disse há pouco, de que as condições de trabalho são precárias, isso pode ser uma meia-verdade. Não é? O problema é que eles não querem mesmo. E é importante, por exemplo, para você ter ideia, Vitória, capital do Espírito Santo, tem um médico para cada 125 habitantes. Enquanto isso, nós temos na região norte, em algumas cidades do Nordeste, um médico para cuidar de 3.000 pessoas, quando recomendável pela Organização Mundial de Saúde, é em torno de 1.000 pessoas por médico, ou seja, um médico para cada 500. Isso, na realidade, dependendo do perfil epidemiológico. Então, eu acho que essa grita é porque vai pisar nos calos de alguns, né? E a garantia do mercado de trabalho, o mercado de trabalho que eles não querem ocupar. Essa que é a realidade. Agora, veja, eu acho que tem que ter limites, né? Esses médicos, eles têm que ser claramente alocados em regiões em que não há nenhum tipo de assistência médica, né? Isso tem que ficar bem definido, né? E com a obrigatoriedade do Ministério da Saúde, melhorar as condições de trabalho nessas pequenas cidades. Que é possível. Veja, volto a repetir, 1 bilhão e 400 bilhões de gastos de Manuel Garrincha daria para construir, professor, 1.000 unidades básicas de saúde, a 1 milhão e 400, equipada com os equipamentos básicos para uma equipe básica desenvolver essas atividades. Então, dizer que não tem dinheiro nesse país, eu acho. O problema é estrutural, né? É estrutural, o problema é político, né? É dizer para onde a gente quer que vá o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro, né? Nós pagamos muito imposto e não há um retorno em termos de qualidade de serviço, de prestação, de oferta de serviço ao cidadão. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente queria levar para um outro campo, 2 horas para discutir, quais são os interesses e não é só médico cubano, não. A proposta do Ministério é trazer médico de Portugal, médico da Espanha, né? E aqui para nós, os médicos cubanos na atenção básica, eles são muito melhores do que nós. Pois muito bem, professores. Nós já vamos agradecendo a participação de ambos aqui no programa Tema Jurídico da Facisa, abrindo espaço para as considerações finais, professor Alexandre. Eu queria deixar a mensagem positiva, né? A saúde tem jeito, o SUS como modelo, um excelente modelo, precisa desses ajustes, né? E de consciência política dos nossos governantes para que invistam mais em saúde. Afinal de contas, é isso que a população quer, é isso que a população diariamente exige em protestos e tudo mais. Então, a partir do momento em que se pensa a saúde com realmente preocupação que ela necessita, todos os problemas se resolvem. Professor Erinaldo? Eu acho que em relação a nós, profissionais de saúde, nós precisamos aprofundar uma discussão que é qual é o SUS que temos e qual é o SUS que queremos. Primeiro, assim, tentar desmistificar essa noção da população de que o SUS é somente leite e hospital. O senhor vai para um restaurante fazer uma refeição, está lá o selo de inspeção da vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, quer dizer, o SUS de acordo com a Lei 8.080, são 14 competências, ações que ele desenvolve, e uma delas, obviamente, é assistir aos doentes, mas não é a única. Então, a gente precisa aprofundar essa discussão. Eu acho que o professor coloca aí, ainda há pouco, aqui em off, nós estávamos comentando, precisa a gente fazer mais 10 programas desses, né, para a gente aprofundar essa discussão e dirimir dúvidas. Ok, então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e sábado que vem tem mais Tema Jurídico da Facisa.